Beleza, turma? Bom dia novamente. Vamos fechar aqui hoje esse assunto de amplificadores operacionais. E aí, só para recapitular o que está acontecendo, tá? Estamos falando das não idealidades do amplificador, né? E aí, nas últimas duas aulas, a gente falou de 5 não idealidades ou, entre aspas, assim, defeitos, tá? Deixa eu tirar essa transcrição aqui que ela... Aí. 5 não idealidades aqui, a gente vai ver a última e vamos começar a falar de... Vamos mudar de assunto hoje para física básica aqui dos dispositivos para a gente chegar nos diodos, tá? A primeira não idealidade que a gente viu aqui, o primeiro desvio de comportamento daquele comportamento que a gente chama de ideal, tá? Era a ideia de ganho finito. O que acontece quando o ganho do amplificador operacional não é infinito, que é a hipótese que a gente faz de trabalho, tá? E aí que a gente viu que isso aqui produz um erro, o que a gente chamou aqui de erro de ganho. Você vai ter aqueles ganhos de referência lá, no caso da topologia inversora, menos R1 sobre R2, como a gente calculou. No caso da topologia não inversora, 1 mais R1 sobre R2, mesma coisa. Só que, além desse ganho, a gente vai ter mais ou menos um delta, que a gente calculou, tá? Que depende do A0, depende da realimentação, depende do A0. E esse fator aí, ele entra, tipo, introduzindo esse termo aí que a gente vai estar chamando de erro de ganho. Tá? Desloca um pouco a curva de ganho do amplificador. Tá? Solução para isso aqui, achar um amplificador que tem mais ganho em malha aberta, se isso for um problema para a sua aplicação. Tá? Não tem muito o que fazer. 2. A gente viu... E agora que eu não sei o que foi o 2. Deixa eu pegar minhas anotações aqui para meio que tentar seguir na mesma ordem. 2, a gente discutiu o que era excursão de saída, ou faixa dinâmica de saída, tá? Que era a ideia de que o sinal de saída que pode ser produzido no amplificador, que o amplificador operacional vai ser capaz de produzir, ele tem um limite superior e um limite inferior, tá? O limite superior é VDD menos alguma coisa, e o limite superior é VSS mais alguma coisa, onde VDD é a tensão positiva de alimentação, VSS é a tensão negativa ou zero de alimentação, ok? Discutimos que na hora que a gente está em malha aberta, a gente tem uma excursão de entrada pequena. E o que era a excursão de entrada? Era a faixa de valores na entrada do amplificador, que ainda correspondem à faixa de operação linear dele, ok? E aí, o que a gente viu aqui que é o seguinte, que quando a gente faz a realimentação, o que a gente está fazendo é trocar um ganho muito grande, por aumentar a minha excursão de entrada, minha faixa dinâmica de entrada, ok? Extremamente comum esse trade-off, tá, gente? Tipo, se eu tiver muito ganho, normalmente a faixa de operação dos sinais na faixa linear vai ficar muito pequena. Se eu tenho pouco ganho, normalmente a faixa de operação fica alargada, tá? Bastante comum esse trade-off em eletrônica. Terceira não idealidade que a gente viu era o slew rate, tá? O slew é a máxima derivada do sinal de saída no tempo que o amplificador operacional consegue produzir. E aí, qual é o problema disso, tá? Se o meu sinal de saída tentar excursionar muito rápido, ele será distorcido. É isso que o slew vai falar pra gente, tá? Então, é um fenômeno não linear, e por conta disso, é o tipo de fenômeno que pode gerar o que a gente vai chamar de distorção. 4, que a gente viu aqui, Professor, foi a ideia... Oi, pode falar. a excursão o erro de excursão de saída e do slew, eles são bem relacionados, né? Ou eu entendi errado? Não necessariamente relacionados, tá? Assim, Pelo menos, o slew ele é basicamente da derivada, né? Quanto que ele muda
Isso. A velocidade que ele muda. Mas, de novo, qual seria a consequência do erro de discussão? Do slew é distorcer o sinal, né? E que fica não linear mais. E da discussão de saída, qual seria? Também produzir distorção, mas olha só, são dois tipos meio que diferentes aqui de. É porque distorção pra gente vai ser tudo, entra tudo no mesmo balaio, tá? Mas o que a excursão limitada de saída vai produzir? O seu sinal tá tentando, imaginar que você tá tentando produzir essa forma de onda aqui na saída, tá? E aí na hora que você tem um limite superior e um limite inferior, imaginar que esses limites estejam aqui, ó, seja a excursão de saída do seu circuito, tá? O que vai de fato sair? O seu circuito está tentando produzir essa curva verdinha. O que de fato sai é essa curva vermelhinha aqui, ó. Perceba que ele gostaria de produzir uma forma de onda e, na verdade, produziu outra, tá? Produziu outra. Quebrou a forma de onda, tudo bem? Quando a gente fala em distorção, lembra de circuito zoom. O fenômeno linear, a ideia básica é quando o sistema é linear, se você entrar com uma senoide, você vai sair com uma senoide obrigatoriamente. Mas você pode ser que se altere a amplitude, isso não é um problema, isso não é não linearidade. Você pode alterar a fase, tá? Deslocar ela no tempo. Mas você não consegue alterar a frequência da senoide que entre entrada e saída num sistema linear. Tudo bem? A consequência de não conseguir alterar a frequência, não conseguir criar frequências novas, não conseguir eliminar algumas frequências, é que se entrar seno, sai seno, a forma de onda é sempre preservada, independente se for seno, se for qualquer outra coisa, tá? Aqui, repare que a frequência ficou preservada, mas o que está saindo não é mais uma senoide, tudo bem? Então, a excursão de saída, ela tende a gerar esse tipo de distorção aqui, tipo um clipping, né? Pessoal, em inglês chama de clipping mesmo, tipo, tá cortando aqui, ó, não tá chegando no limite, tá meio que saturando, tá? Eu não gosto muito desse termo, porque ele vai gerar uma baita confusão depois com saturação dos amplificadores, saturação de transistor, então, mas um monte de gente chama isso aqui de saturação, tá? Teu amplificador tá saturando, tá? O slew, ele vai gerar um tipo de distorção diferente. Ele vai falar o seguinte, imagina que seu sinal tá tentando variar muito rápido, alguma coisa assim, ó. Sei lá, tá? Imagina que isso aqui é o que você está tentando produzir na saída. O slew vai falar para você que a variação da tensão de saída tem um limite no tempo, tem um limite de velocidade, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na hora que o sinal está tentando variar muito rápido, tá? O slew vai limitar a taxa de subida ou de descida do sinal. Então, o que vai ser de fato produzido? Alguma coisa assim, ó. Repara lá, a derivada desse sinal, do sinal de saída, como é menor agora, tá? Ele vai seguir aqui. Então ele tende a fazer alguma coisa mais nessa linha. Repare que você entrou com um ao quadrado e saiu com outra coisa. Isso também é distorção. Isso também acontece com seno, tá? Isso também acontece com outras formas de onda que você colocar aí. Tudo bem, Steve? Então são dois tipos de distorção diferentes, tá? Agora, é porque em eletrônica a gente chama tudo... a gente mistura toda essa coisa aqui de distorção e faz o seguinte, tá? Na hora de mensurar, né? Apesar de que eu não vou ficar entrando em detalhe nessa história de distorção com vocês. Mas o que a gente costuma fazer é despreza a distorção e projeta o sistema como se linear fosse, tá? Exceto se você quer que ele seja não linear. Aí, obviamente, essa discussão aqui não faz tanto sentido. Mas se você quer o sistema, se linearidade é um problema para você, você projeta o sistema como se ele fosse linear. Aí você vai lá, ou via simulação, ou via bancada, né, medição na bancada, você coloca um tom senoidal lá na entrada, o tom na frequência que te interessa, tá? Ou numa faixa de frequência que te interessa, você bota um tom senoidal, e aí você mede a resposta em frequência do seu circuito. Deveria ser alguma coisa assim, né? Ó, se entrou um tom, deveria sair só aquele tom. É o que o sistema linear vai falar para você. Se você me dá um seno, eu vou te devolver um seno na mesma frequência.
tá? Eu só vou alterar a amplitude e a fase, mas eu vou manter a frequência no mesmo lugar, vou manter o tom aí, ó, quando a gente olha na frequência, ele vai ficar na mesma posição. Só que, na hora que a gente produz distorção, tá? Vai acontecer de a gente introduzir vários harmônicos aqui, ó, vários harmônicos aí no espectro do sinal de saída, tá? E aí, como é que a gente quantifica a distorção, tá? A gente vem aqui, aí tem várias, não tem meio que assim uma fórmula fechadinha, tá? Isso aqui é bem, cada uma pessoa meio que faz de uma forma mais ou menos, tá? Mas, em geral... Oi? Você tinha citado a energia, certo? Mas é porque isso que na prática é mais complicado do que isso que mistura com ruído. Já vou botar o ruído aqui na figura. Mas olha só, que normalmente as pessoas que a gente faz aqui a gente escolhe uma quantidade de harmônicos para considerar. Então, sei lá, os 10 primeiros harmônicos, 5 harmônicos, tá? Aí tem, inclusive, cada um desses aí tem nome, tá? Tipo, mas que geral a gente faz é isso. Pega aqui, sei lá, nesse meu caso aqui, vou escolher os 5 primeiros harmônicos, tá? Vou considerar que os 5 primeiros são importantes para mim. Vou desenhar um pouco mais aqui. E aí, o que a gente faz? A gente mede 1, 2, 3, 4, 5, calcula meio que a energia, tá? Vê quanto que é a potência que está acumulada nesses 5 harmônicos aqui. E aí a gente vai dizer que isso aqui é uma medida de distorção, tá? Ou os 10 primeiros harmônicos, ou os 20 primeiros harmônicos. 20 já é muito, tá? Nunca vi ninguém usar 20. 10 já é bastante harmônico para você pegar. Normalmente já vai para uma frequência muito alta, tá? 10 harmônicos, né? Mas isso aqui é o que a gente vai usar para quantificar a distorção, tá? E aí tá vendo que esse tipo de distorção aqui, eles vão produzir uma assinatura diferente nesses harmônicos aí, tá? Então, normalmente é isso que a gente tenta quantificar, tá? E, inclusive, a gente não diz... É raro a gente falar assim, a quantidade de energia que tem nesses harmônicos é X. O que normalmente a gente está interessado é na... Deixa eu apagar aqui um pedacinho para dar uma exagerada nesse primeiro aqui, que será o harmônico principal, tá? Que a gente quer que toda a energia esteja concentrada nesse principal aqui. Então, é bem comum a gente nem se interessar tanto por essa quantidade de energia aí, mas por uma relação entre quanto que é a potência da fundamental dividido, uma razão, né, entre a potência da fundamental e essa quantidade essa potência que tem nesses harmônicos, tá? É uma das medidas. Outra medida é você calcular aqui quanto que é a diferença entre o pico aqui da frequência que te interessa e o maior dos harmônicos. Vamos dizer que seja o segundo harmônico aqui, tá? Essa diferença aqui, ó, é uma outra forma de medir uma espécie de relação sinal-ruído, tá? Só que em termos da distorção, tudo bem? Na prática acaba sendo um pouquinho mais complicado, porque é o seguinte, misturado nisso aqui tudo, tem ruído, né? Então, misturado nessa coisa toda aí, tem ainda ruído aqui, ó, que às vezes esconde aí esses harmônicos. Às vezes esses harmônicos aí estão embaixo do piso de ruído, tem uma quantidade de ruído razoável, tá? Aí a quantificação desse ruído aqui também acaba sendo uma questão, tá? Que daqui a gente não vai tratar nessa disciplina aqui, a gente não vai falar sobre ruído. Tudo bem? Mas é essa história aqui, ó, o SLIO e a excursão de saída, eles são fenômenos não lineares. Toda hora que eu falar não linear, é porque eles têm potencial para produzir distorção, tá? E aí, aproveitando aqui também, várias vezes o pessoal me pergunta assim, professor, mas tá bom, e quando que distorção é importante, quando que não é importante, tá? Distorção será importante sempre, e aí estamos falando no contexto de amplificadores, tá? Que é o contexto geral da disciplina. No contexto de amplificadores, distorção será importante sempre que a forma de onda para carregar a informação para você, tá? Ou quando lá o pessoal que quando vocês estudaram lá para usar a nomenclatura que vocês estão estudando em princípio de comunicação, quem fez ou quem vai fazer, é quando você modula a parte da sua informação na amplitude do sinal, tá? Quando tem componente de informação na amplitude do sinal, distorção é assim, matador, tá?
matador. Gera muito problema, tá? Em modulação, quando a gente fala em modulações analógicas, tá? Tem as 3 clássicas, né? Modulação em amplitude, o AM, aí você precisa de um circuito muito linear. Modulação em frequência, FM, que repare, tá? Em FM, em frequência, o problema de distorção não é tão relevante assim, tá? Não é tão relevante assim, ok? É um pouco mais imune a esse... Porque distorção, como vai produzir um monte de harmônicos aqui, depois você consegue filtrar boa parte desses caras aqui, tá? Eles vão para outras frequências que não te interessam. E como a tua informação está transitando aqui na frequência, você consegue jogar fora um monte desses erros aqui e a amplitude não te interessa, tá? Então, detonar um pouco a forma de onda não é um problema, desde que você mantenha a frequência funcionando. E aí, repara, aqui você manteve a frequência do sinal, tá? Você manteve a frequência do sinal, então isso é um tipo de sistema um pouco mais imune. Modulação em fase, em modulações analógicas, não é tão utilizado, tá? No mundo real, mas é razoavelmente imune também. Em termos das modulações digitais elas vão ser baseadas nessas analógicas, tá? Só que é bem comum a gente misturar. Aí aqui, em modulação digital, é mais comum ter modulação em fase, que é bastante imune à distorção, tá? Mas em modulação digital, é bem interessante, às vezes, misturar, tá? Modulação, tipo assim, botar uma parte da informação na amplitude, uma parte da informação em fase. Então, por exemplo, sistema do tipo QAM, tá? Que é um tipo de modulação que a amplitude interessa, tá? Que a amplitude interessa. Esse tipo de sistema aqui, ele vai pedir, tipo, amplificadores um pouco mais lineares, circuitos um pouco mais lineares, tá? Porque parte da informação tá lá na amplitude. Sistema do tipo PSK, o pessoal usa muito, né? Que é modulação em fase digital, tá? Modulação em PSK tipo, a amplitude do sinal não interessa muito para você, tá? Então, é um sistema razoavelmente imune à distorção. Onde que usa isso aqui, tá? Por exemplo, todo mundo que tiver internet banda larga aí via cabo em casa, cabo coaxial, né? Tipo, acho que aqui em Brasília acho que só a Claro que opera isso, a Claro, a NET Virtua, né? A modulação que eles usam no cabo, tá? É QAM. É um QAM 256. Essa é a última vez no último equipamento que eu tenho aqui em casa, às vezes eu entro lá para olhar e tal, por curiosidade, é um 256 QAM. Então, esse tipo de modulação aqui. Modulação PSK usa, não sei dizer exatamente em que tipo de sistema usa hoje, mas aí o professor lá de princípio de comunicação pode dizer onde é que usa esse tipo de sistema, tá? Seguindo aqui, beleza, Estevam? Beleza, obrigado, professor. Seguindo aqui, a gente falou de largura de banda finita, tá? Que é um fenômeno linear, tá? Esse aqui é um problema que não gera distorção, tá? Ele faz... a ideia de considerar que o amplificador operacional vai funcionar como se fosse um filtro passa-baixa, ok? E aí a gente viu o que acontece. Aqui, a gente viu um outro trade-off extremamente comum em eletrônica, que é a ideia de trocar um ganho muito grande por uma banda maior, tá? Eu começo com um circuito que tem muito ganho. Na hora que eu faço a realimentação, normalmente eu diminuo o ganho no sistema que tem a realimentação, mas eu ganho, tá? Em contrapartida, um aumento na banda do circuito, tá? E isso aqui dá uma indicação para a gente interessante, que é, cara, então, se eu quiser fazer um circuito de alta velocidade, né, um circuito que tem muita banda, tá? É interessante fazer um circuito com muito ganho. Porque depois eu vou conseguir trocar esse ganho grande por uma banda muito grande, ok? E, vocês vão ver aqui na segunda metade da disciplina, a gente tem um caminho razoavelmente claro para poder aumentar o ganho dos circuitos, mas não é tão simples assim ficar mexendo na banda dos circuitos, tá? Por conta dos componentes básicos que a gente vai tratar lá, os transistores têm um certo comportamento que permite a gente controlar, de certa forma, o ganho, fazer ganhos muito grandes, mas é difícil de a gente alterar o comportamento dele
para controlar a banda. Tudo bem? Eu vou comentar um pouco sobre isso. Então, é uma coisa boa essa troca aqui, tá? Uma feliz coincidência. Tudo bem? Aqui, por fim, tá? Nessa história de largura de banda finita, comentei para vocês também que uma das medidas desse que vocês vão ver, tá? Em vários amplificadores, muito raramente vocês vão encontrar a banda do amplificador. Raramente. Você olha o datasheet, não tem lá a banda. Mas ele te dá uma outra medida que é o produto ganho banda. Ganho banda, tá? E por que ele te dá essa outra figura de mérito aqui? Porque esse número aqui, tá? A multiplicação do produto do ganho e da banda é uma quantidade razoavelmente constante nos circuitos, nos amplificadores, ok? E aí com ela te permite para qualquer ganho calcular quanto que vai ser a banda no final que você vai obter, tá? Ou para qualquer banda desejada que você quer no seu circuito, qual é o máximo ganho que você vai obter. Bem, então, esse produto ganho banda é isso que ele te permite calcular. 5, que a gente viu na aula passada, foi a ideia de tensão de offset. E a ideia da tensão de offset é que a curva de entrada e saída do meu amplificador, ela está deslocada. Em vez dela estar cruzando no zero, ela está somando uma tensão aqui, uma tensão que eu chamei de VOS, tá? Tensão de offset, tá? Para mais ou para menos, tá? Então, assim, a gente não se importa com isso. Normalmente aparecem os dois casos no mesmo tipo de amplificador. E aí mostrei para vocês que isso tem impacto nos circuitos, vai produzir alguns tipos de erro que às vezes não tem como ser corrigidos, tá? Em particular, no circuito do integrador, tá? No circuito do integrador, o que acontece? Esse efeito aqui, o integrador simples que a gente viu, ele vai gerar lá a integral do sinal de entrada, só que vai aparecer uma componente somando na saída, mais, que é uma constante vezes o tempo, tá? Calculei isso na aula passada para vocês. E isso quer dizer o seguinte, você está lá com seu circuito aqui no tempo, você está lá com seu circuito, ele começa funcionando, mas à medida que o tempo vai passando, o seu sinal meio que vai deslocando, ele vai andando assim para cima ou para baixo, tá? Depende de para onde que tá a tensão de VOS. Até que vai chegar num ponto que o seu sinal vai estar tão grande ou tão pequeno que vai começar a cortar aqui, vai interagir com aquela história lá da excursão, tá? E aí matou seu sinal, né? Tipo assim, você não consegue mais ver nada na saída, você não consegue mais excursionar na saída, porque você está tentando produzir um sinal além, tá? Do que a excursão de saída do seu sistema te permite, tá? Tanto para cima quanto para baixo, tá? Isso aqui é um baita de um problema, tá? Baita de um problema. E aí, por quê? Os integradores, eles são o bloquinho básico para fazer filtros mais sofisticados a partir de amplificadores operacionais, tá? Aqui a gente não vai ver essa teoria. Eu lembro de ter dado uma disciplina específica sobre filtros analógicos quando eu entrei na UNB, mais uns 10 anos atrás, mais ou menos, tá? Não tem a gravação disso, mas, cara, assim, tá meus to-do lists aqui, recuperar essas notas de aula disso aí, deixar bonitinho, botar aí na internet e tal, tá? Mas isso aqui é um problema a ser observado quando a gente está usando amplificadores operacionais, por exemplo, para fazer sistemas de filtros um pouco mais complexos, tá? Que é a ideia clássica de filtros analógicos. Então isso aqui precisa ser corrigido. Diga, Estevam. A curva ela vai subindo porque a gente fica realimentando os amplificadores, né? Por isso que ela vai subindo. Ela vai subindo porque é o seguinte. O integrador, a ideia básica dele é essa daqui, né? Certo? O integrador, a ideia básica dele é essa daqui, tá? E aí o que está acontecendo? Na hora que tem o VOS lá, a tensão de offset, tá? Esse capacitor aqui, ó,
É como se ele tivesse, ele está calculando integral. É como se ele estivesse vendo uma correntezinha constante o tempo todo entrando aqui nele, além do sinal, tá? E aí essa corrente constante, ele vai integrar, a tensão vai sumindo nele. Ele vai carregando devagarinho, entendeu? Ah, sim, entendi. Então é meio que esse o efeito do VOS. É esse que é o efeito que essa tensão de offset vai produzir no integrador, tá? Ela meio que vai, o seu sistema está lá funcionando, mas ele está constantemente carregando esse capacitor. E aí, com o tempo, ele vai carregando, carrega tanto que a tensão fica muito alta e aí, ou muito baixa, e aí mela tudo. Ah, entendi. Então esse comportamento desse segundo gráfico é específico para o integrador, né? Específico integrador, que é o problema, que é o segundo mais problemático com relação à tensão de offset. Entendi. Beleza. Tá? Como é que a gente, entre aspas, corrige esse problema, tá? Aliás, entre aspas, sim, tá? Como é que a gente melhora esse problema, tá? Mostrei para vocês. O problema disso aqui é que no integrador simples, a resposta em frequência dele é assim, né? A gente calculou isso, tinha um polo na origem. Polo é o efeito de calcular integral. Se ele está na origem, quer dizer que eu estou integrando sinais constantes, que é onde mora a tensão de offset. A tensão de offset é um sinal constante, tá? É uma tensão constante. Ora, para corrigir isso, o que a gente faz? Desloca esse polo da origem, tira esse polo da origem, tá? Por quê? Porque aí, em vez de integrar um sinal, a tensão constante, eu passo a dar um ganho nela, mas eu não vou mais fazer a integral dela, que é o problema, tá? Então, em vez de fazer isso aí, a gente busca uma resposta de frequência que seja alguma coisa assim, tá? E aí, ó, isso é outra coisa que eu mostrei para vocês. O efeito da integral, tá? De calcular a integral no tempo, olhando na frequência, é colocar o meu sinal aqui, nessa partezinha da curva, na parte inclinada da resposta em frequência, tá? Do filtro passa baixo. E aí, como é que a gente faz isso? Eu mostro para vocês que uma forma de fazer é colocar um resistor em paralelo aqui, ó, tá? Botou um resistor em paralelo com o capacitor, você sempre vai causar esse deslocamento do polo que está associado àquele capacitor ali. Sempre, qualquer circuito que você estiver fazendo, tá? E aí, mostrei isso aqui para vocês, que isso aqui faz de fato esse deslocamento. Tem aí, dá uma olhada na aula passada, aí tem a conta, tem o resultado final, tá? Para onde que vai o polo. E, tipo assim, não conserta completamente, porque a gente continua dando um ganho no VOS, na tensão de offset, tá? Eu continuo amplificando ele, mas pelo menos eu paro de ter esse problema aqui, ó. Tudo bem? Pelo menos eu paro de ter esse problema aqui. E aí é bastante comum a gente querer combinar esse resistor a mais aí, laranjadinho, que tá na figura, tá? Com um outro capacitor adicional que a gente coloca para aqui na entrada, bom, tá? Que é para diminuir o ganho que a gente dá na tensão de offset, que eu também comentei para vocês por que isso, tá? A gente fez a conta desse outro capacitor aqui em separado, tá? Então é bastante comum vocês encontrarem na hora de fazer circuito prático, essa composição aí, ó, esse circuito aí com 2 resistores e 2 capacitores para fazer um integrador, tá? Eu não calculo a resposta de frequência total desse cara aqui, porque já começa a ter outros detalhes que já não me interessam, tá? Mas é bastante comum vocês verem essa combinação aqui, tudo bem? E aí eu vou mostrar para vocês hoje que vai aparecer mais umas coisinhas a mais ainda, por conta do efeito, do último efeito que eu quero comentar com vocês na aula de hoje, que é o que a gente vai chamar de corrente de polarização. Corrente de polarização, tá? A ideia da corrente de polarização é a gente perceber, tá? Que na entrada do amplificador operacional preciso colocar um pouquinho de corrente. Até então a gente estava falando, corrente na entrada do amplificador operacional é zero, tá? Até agora, o que a gente estava fazendo, mais, menos, até agora, o que eu estava fazendo é falar, essa corrente aqui é zero e essa corrente aqui é zero, tá? Só que vários amplificadores operacionais, essa corrente aqui não é zero, não. E aí isso vai ficar claro na segunda também, por quê, tá? Na segunda metade da disciplina, quando eu for mostrar para vocês os amplificadores, o funcionamento dos transistores, vocês vão ver, a gente vai estudar aqui 2 tipos de transistores, o que a gente vai chamar de transistor de efeito de campo, né, o transistor MOSFET,
um tipo específico de transtor de efeito de campo, onde, tá, ele funciona como se fosse um amplificadorzinho separado, onde entra a tensão e sai corrente, tá? Essa vai ser meio que a ideia básica do transtor, para isso que ele vai servir. Entra a tensão e sai corrente. No transtor no MOSFET, que eu vou mostrar para vocês, a corrente que eu preciso colocar aqui, em princípio, é zero. Ele tem um isolante na entrada dele, tá? Na entrada de controle dele. Só que tem um outro tipo de transistor, que é não é exatamente mais comum, mas extremamente utilizado, tá? Que é o transistor bipolar. É extremamente útil para fazer circuitos com alta linearidade, com alto ganho, ok? Extremamente útil. Para fazer sistemas de alta frequência, tá? Assim, circuitos um pouco mais especializados. Esse cara faz a mesma coisa, tá? Você bota uma tensão, ele produz uma corrente para você. Só que esse cara precisa de uma corrente aqui na entrada diferente de zero. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Você precisa botar uma corrente aqui nele. Tipo, a corrente que entra nele não é zero. Se a corrente for zero, não sai nada na saída, tá? Se a corrente de entrada for zero. E esses caras aí é o que vão constituir as entradas ali do amplificador operacional. Vou mostrar para vocês uma pincelada disso lá na frente, tá? Então, isso aí produz uma corrente na entrada, tá? Potencialmente, nesses amplificadores aí, que tem essas entradas feitas a partir de transistores bipolares, tá? Tem várias vantagens de fazer entradas com transistores bipolares, mas tem essa desvantagem de eu precisar colocar uma corrente aí dentro para ele funcionar, tá? Na entrada dele, fornecer uma correntezinha na entrada. Como que a gente vai modelar isso, tá? Como que a gente vai modelar isso? Como é que a gente vai representar isso aqui no nível do circuito? Ok? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar uma fontezinha de corrente aqui na entrada negativa, tá? De que valor? Um valor que eu vou chamar de IB, I de corrente, B de bias, tá? Corrente de polarização. Bias é polarização. E nas duas entradas, eu vou considerar que o meu amplificador, do ponto de vista das correntes de polarização, tá? Que ele recebe, que as duas entradas são afetadas. Em princípio, aqui com vocês, eu vou calcular, eu vou dizer que tem um IB1, ou sei lá, IB mais e um IB menos, uma corrente associada à entrada positiva. Vou dizer que tem uma outra corrente associada à entrada negativa. Em princípio, essas duas correntes são diferentes, tá? Mas, e aí vocês vão ver nas minhas notas de aula, vocês vão encontrar lá IB1 e IB2, tá? Tipo, as coisas diferentes mesmo. Só que é extremamente comum a gente fazer a aproximação de que elas são iguais, tá? Porque, de fato, na hora que a gente mede, no mundo real, sim, elas são muito, muito, muito próximas, tá? Esse erro, essa diferença é muito pequena. E aí, por que eu vou, nas minhas contas intermediárias, que vocês vão encontrar nas notas de aula, deixar separadas as duas? Para vocês, o tempo todo, nas contas, acompanharem de onde que veio essa corrente. Ah, olha só, essa corrente aqui está vindo dessa entrada, aquela corrente está vindo daquela outra entrada. Para vocês conseguirem perceber o efeito delas. Tudo bem? De cada uma delas. Mas em algum momento a gente vai falar, não, olha só, tá vendo essa equação que a gente chegou? Eu vou falar que esse B é igual a outra, e aí vai simplificar as coisas. Tá? Mas para vocês poderem acompanhar o que está acontecendo. E aí a gente coloca isso aqui tudo dentro da caixa preta. Isso aqui tudo dentro da caixa preta. E aí essa aqui vira, meio que isso aqui vira o amplificador operacional quando eu estou considerando o efeito da corrente de polarização. Tá? Tem um V+, tem um V-, tem um Vout. A interface, percebo que a interface continua a mesma, tá? Independente do que está acontecendo aqui. A interface continua a mesma, só que lá dentro, agora, quem está vendo de fora, essa corrente aqui não é mais zero. Essa corrente é IB, IB, no caso aqui, B mais. Essa corrente aqui não é zero, no caso aqui agora vai ser um valor IB menos, tá? E o valor disso aqui eu encontro no datasheet, inclusive, tá? O valor típico, né? Uma média para esses caras, tá? Eu encontro isso aqui. Vamos dar uma olhada no efeito dessa coisa aí. E aí vamos ver aqui na topologia não inversora, tá? Topologia não
inversora. Topologia não inversora era assim, ó. Tenho o amplificador aqui. Tenho R1, R2 produzindo realimentação. Eu tenho essa realimentação voltando aqui. E aí a minha entrada era... Minha entrada estava aqui, ó. V. Isso aqui eu chamei de Vout mais menos. Beleza? Esse aqui é o circuito básico. A gente já sabe o que tem que acontecer, tá? Eu já sei. Tipo assim, eu já sei, tá pré-calculado lá, eu quero que o Vout seja 1 mais R1 dividido por R2 vezes Vin. Isso aqui eu já sei que é o que tem que acontecer. Vamos ver o que acontece por conta das correntes de polarização. Agora é isso que a gente está interessado. Então, vamos adicionar as correntes de polarização. E aí, o que eu preciso fazer para isso, tá? Vou colocar as duas fontes de corrente. Tudo bem? Professor, precisa colocar fonte de corrente nas duas entradas? Sim. Aqui não tem muita discussão, porque acontece esse fenômeno nas duas entradas, tá? E cada um meio que percebe uma corrente. 2. Importa, professor, se eu estou colocando a corrente saindo, né? Indo, repara lá no meu desenho, indo para o zero ou entrando no amplificador, indo para cima? Não interessa. Faz do jeito que você quiser, tá? Desde que você faça com consistência, né? As duas acontecendo a mesma coisa, tá? As duas indo para a mesma direção. Então, vai aparecer, tá? Uma primeira fonte aqui. Eu vou chamar aqui de B2, que é a corrente negativa. Eu vou chamar aqui de B2 para ficar igual na minha nota de aula, tá? E vai ter uma outra fonte de corrente aparecendo aqui, que eu vou chamar de IB1. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Percebam que tem 3 fontes independentes aqui operando no meu circuito, tá? As duas fontes de corrente que estão modelando a corrente de polarização do amplificador, o defeito, como se fosse o defeito do amplificador, e uma outra fonte, que é o Vin, que está implícito aqui, né? Que está produzindo a tensão de entrada. Tudo bem? Vamos considerar que o nosso circuito é linear, que o nosso sistema é todo linear, e vamos fazer essa superposição. Ok? E aí, repare, vou ter 3 componentes agora para somar lá na resposta final. Tá? Primeira delas vai ser a componente causada pelo Vin, que é o que já está aqui. Quando o IB1 está desligado e IB2 está desligado, é igual a zero, é o que a gente já fez antes, a conta que a gente já fez antes. Então não tem muito o que discutir. Segundo, a gente vai desligar esse Vin aqui. Vou botar igual a zero. Vou botar esse V. Opa. Vou botar esse Vin aqui igual a zero. Eu quero desligar esse Vin. E eu vou, no caso aqui, ó, desligar esse IB2. Tudo bem? Vou desligar esse IB2. Quero ver só o efeito do IB1. Tudo bem? Aí perceba uma coisa, que aqui não tem nem conta para fazer. No divisor de tensão resistivo, essa corrente que está saindo aqui está zero. Então, em termos da realimentação, está acontecendo o que já estava acontecendo antes. Não tem nenhum efeito, não tem nada aqui diferente do que a gente já calculou antes. Em termos da tensão Vin que está entrando aqui, ó, tá? Em termos da tensão Vin que está entrando, repare que o amplificador continua vendo Vin. O fato de eu botar uma corrente aqui, ó, não muda a tensão que está aparecendo lá. O Vin já está determinado, ele é zero, nesse caso aqui. Tá? O Vin está fixo, independente de quanta corrente estiver descendo ali. Então, essa corrente IB1 não influencia a tensão de entrada que o amplificador está vendo. Se ele está vendo zero, a saída vai ser zero. Que é o que eu vou escrever aqui, ó. Vout, 2 linhas, vai ser zero. Então, o efeito desse IB1 é desprezível aqui pra gente. É como se ele nem tivesse aí, tá? Eu vou apagar ele para poder ficar um pouquinho mais simples e calcular, tá? Para ficar menos poluído o desenho e calcular o que está acontecendo lá por conta do IB2, que aí ele vai causar um probleminha aqui para a gente, tá? Mas o IB1 não está produzindo nenhum efeito aqui, nenhum efeito mensurável, beleza? Componente que ele, na saída lá, ele vai influenciar em zero. Terceira componente é quando o Vin está desligado, o IB1 está desligado e o IB2 está ligado.
tá? Agora esse IB2 aqui não é 0. E aí perceba que o divisor de tensão resistivo não é mais o divisor de tensão resistivo normal que a gente está acostumado. Tudo bem? Tem uma corrente circulando lá por ele. Uma das formas de calcular isso aqui é ir lá, tá? É você vir aqui e fazer essa corrente é igual a essa corrente, mais essa corrente, fazer a conta, isola um tal de Vx, junta isso com V-out igual a 0, mais V mais menos V menos, que é do amplificador operacional, isola a parada toda, você vai achar um V-out que depende desse IB2 aí, tá? Outra forma de... Eu não vou fazer isso, tá? Eu nem me lembro se na nossa aula tem isso, mas outra forma de fazer é perceber algumas coisas que tá acontecendo aqui, tá? Olha só uma coisa aqui. Olha só um negócio aqui. Eu tenho, tá, no meu circuito, uma fonte de corrente em paralelo com um resistor. Os dois caras, esses dois componentes aqui, eles estão vendo a mesma tensão, tanto num dos terminais, quanto a mesma tensão no outro terminal, tá? Numa delas, ele está vendo a mesma tensão aqui, porque tem um fio ligando eles lá, tá bem explícito isso aqui, né? Na outra, lembra, eles estão implicitamente ligados aqui, ó, tá? Por conta dos mesmos símbolos, tem a mesma ligação. Então, esses dois caras estão em paralelo, tá? E aí, fonte de corrente em paralelo com um resistor é como se fosse um TV. Eu posso pensar, cara, olha só, isso aqui é um circuito de Norton. Eu posso pensar nisso, tá? Como se fosse uma componentezinha de Norton. Eu posso trocar isso aqui por um equivalente TVNAM, por uma fonte de tensão em série com uma fonte uma série com um resistor, tá? Então eu posso reescrever isso aqui assim. Então, vamos lá. Mais, menos. Do lado de cá tem o 0. Do lado de cá eu tô vendo. Opa. Do lado de cá eu tô vendo R1. R1. Tudo bem? O R1, a ponta dele aqui, ó, tá ligada lá no V-. É isso que já tinha lá no circuito. E aí agora, aquela combinação lá, ó, fonte de corrente, que é da corrente de polarização, com o resistor R2, tá? Eu vou trocar o fonte de corrente em paralelo com o resistor por fonte de tensão em série com um resistor. E os dois estão conectados aqui, né? Agora eu tenho, ó, um resistor, fonte de tensão, tá? Repare que isso aqui eu não troquei, tá? Assim, não tem nada físico lá acontecendo. Inclusive, essa fonte de corrente não é uma coisa que eu botei no circuito, é um defeito que tá lá. Eu tô trocando para fins de análise, tudo bem? Então, vamos lá, perguntas. Na hora que eu troco um resistor R2 por esse outro resistor, quanto que é o valor da resistência? A gente viu que o resistor se mantém. Então, é o mesmo R2 que vai aparecer aqui. A impedância de saída, foi isso que a gente disse lá atrás, a impedância de saída do circuito de Norton é igual à impedância de saída do circuito de TVNAM. A resistência equivalente dos dois é igual. É a mesma coisa, então o R2 aqui mantém. Quanto que é o valor da fonte de tensão? Você pensa em lei de Ohm, tá? V é igual a RI. Tudo bem? Esse V aqui vai ser R, que é o R2, multiplicado por I, que é o valor que eu tenho aqui, ó. IB2. Vai ser o valor da fonte. V igual a RI. Tudo bem? A fonte fica nessa orientação aí. Tudo bem? Mas tanto faz, tá, o Ronald, que tá me perguntando aqui. Meio que tanto faz, porque a corrente mesmo lá de polarização, ela pode estar tanto descendo quanto subindo. Então, meio que tanto faz aqui a conta pra gente. Você vai ver que isso não vai influenciar. Vai dar um sinal de menos lá, mas pode ser que na hora que você pega o seu circuito real lá, tá? A corrente de verdade que ele está influenciando está negativa lá em termos do IB2. Então, o que a gente faz é meio que calcular sem muita preocupação aqui com o sinal e falar assim, essa que a gente está interessado é meio que na magnitude do erro. E ver se tem alguma forma de corrigir esse erro, tá? E aqui, no caso, vai ter. Seguindo aqui, então. Só para você ficar feliz, tá? Vou deixar aqui, ó, menos IB2, tá? Porque tecnicamente é isso que vai acontecer. E aí, olha só, esse circuito que está em tela aqui agora, tá? A gente já conhece, a gente já calculou ele. A gente já sabe como é que é a resposta dele, porque ele é a topologia inversora. Se você for olhar aqui, ele é a topologia inversora. A gente já sabe que o Vout aqui
eu vou chamar de Vout 3 linhas, é a terceira componente de coisa que está acontecendo, tá? Vout 3 linhas vai ser menos R1 sobre R2, menos R1 sobre R2, vezes a tensão de entrada. A tensão de entrada aqui no meu caso é menos R2 vezes IB2, beleza? Aí perceba uma coisa, o R2 vai cortar com R2, o menos vai cortar com esse menos que está aí, vai sobrar R1 vezes IB2, que é a corrente de polarização, beleza? Então essa componente aqui vai aparecer somando com a componente do sinal que está aparecendo ali, tá? Então repare, a minha saída está deslocada, né? O IB2 é uma constante para a gente, tá? Para todos os efeitos, ele não tem sinal, não está se mexendo, é uma constante. Repare que para todos os efeitos tem uma constante ali, tudo bem? Aí, olha só uma coisa aqui, porque agora eu quero corrigir isso, tá? Eu quero corrigir isso. Repare uma coisa, olha só, tá? Tem um circuito aí que produz para mim. Deixa eu melhorar aqui. Eu tenho uma coisa aqui. Meu circuito original é esse, né? R1, R2. Meu circuito original é esse aqui, ó. Isso aqui é o que está lá na placa, né? Vamos chamar assim. Esse aqui é o circuito que eu tenho. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte. Eu produzo aqui, na saída, um ganho de tensão vezes o Vin, mais um delta, onde o delta é essa quantidade que está aqui. É isso que ele está produzindo lá na saída. É isso que é a tensão de saída. Tá? Um Vin mais alguma coisa. Aí eu penso assim, cara, será que tem como cancelar esse delta? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer no meu, por exemplo, aqui no lado do Vin? Porque o Vin eu controlo. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer no lado da entrada para cancelar esse delta aí? Para produzir para fazer alguma coisa que no frigir dos ovos daria delta, isso aqui que eu quero escrever, ó. AV vezes o meu Vin original menos um delta dividido por AV mais um delta. Por quê? Se eu conseguir produzir essa entrada aqui, específica, que está entre parênteses, tá? Produzir uma constantezinha para somar no meu Vin, na hora que eu multiplicar pelo ganho, vai sobrar menos delta, que vai cancelar com o delta que vem do defeito, tá? Lembrando que esse delta aqui veio do defeito. Só que, se eu conseguir fazer essa soma aqui na entrada, alterar meu sinal de entrada, eu vou conseguir cancelar o delta. Eu vou conseguir cancelar esse erro. Todo mundo tá vendo aqui que é isso que eu vou tentar fazer para corrigir esse problema, tá? Opa, beleza. Então, se eu quero somar uma tensão na tensão de entrada, ó, a tensão de entrada tá aqui. A tensão de entrada tá aqui. Para eu somar uma tensão de entrada, o que eu preciso fazer? Opa, eu preciso de alguma forma conseguir produzir uma tensão bem aqui nesse caminho, mais menos, que eu vou chamar de V de correção, uma tensão de correção, tá? Qual o valor que ela tem que ter? Já sei quanto que é o valor que tem que ter, tá? Tem que ser delta dividido pelo ganho. Já sei quanto que tem que ser, inclusive. Mas olha só, se eu conseguir produzir uma tensão no meio do caminho aí, tá? Nesse meio miolo do caminho aqui, que soma com a minha corrente, que soma aqui, tá? Com a minha tensão de entrada, eu quero fazer isso de tal forma que cancela com esse erro aqui, beleza? Aí vamos lá, gente. Como é que eu posso produzir uma tensão? Tá? Eu quero produzir uma tensão e perceba, o valor de tensão que eu preciso produzir depende desse delta, e esse delta depende de uma corrente que, em princípio, eu não sei quanto que é. Depende. Cada amplificador tem um número diferente. Aí começa a ser um problema, tá? Oi. Eu tenho uma ideia de como fazer isso. Como você faria? Diga lá, Sam. Então, a gente tem o IBA, né? O IB1, na verdade. É só colocar um R1 em série com ele, que a própria corrente que a gente tem lá vai gerar essa tensão aí. É isso? Cara, Samuel, olha o seguinte. O que você acabou de falar, você já me indica que você vai tirar SS na disciplina, cara. Você tá entendendo o que tá acontecendo. Você já sacou a parada toda. Olha o que o Samuel tá falando, gente. Olha, eu preciso produzir uma tensão que depende de uma corrente. Só que eu tenho uma corrente que está disponível lá, ó.
E se essas duas caras não é a mesma, né? Ó, IB1 é diferente de IB2, mas se eles são muito parecidos, cara, eu tenho uma corrente, e se eu quero pegar uma corrente e produzir uma tensão, uso um resistor. Como é que é essa sua ideia, né? Bota um resistor ali, tá? E aí, de tal forma que esse resistor, na hora que a corrente IB passar por ele, vai produzir uma carga de tensão. Pronto, matou a charada, tá? Como é que eu faço isso? Então vamos fazer aqui agora, né? Como é que eu faço isso? Esse é o princípio mesmo. Mais, menos. Esse é o circuito que eu já tinha, né? Esse é o circuito que eu já tinha. R1, R2. E aí eu quero fazer o seguinte, ó. Meu Vin tá entrando aqui. Meu Vin tá entrando aqui. Eu tenho, percebam, uma corrente de polarização. Eu estou chamando de IB1, que está sendo drenada a partir dessa entrada aqui, tá? Reparem uma coisa, tá? Porque esse é o pulo do gato. A corrente está vindo para cá, continua sendo zero, porque o efeito da corrente de polarização está todo concentrado naquela fontezinha vermelha que está desenhada. Na hora que eu desenho, na hora que eu faço isso, tá? O triângulozinho continua sendo um amplificador ideal. E a corrente está entrando nele é zero. Então, essa corrente aqui é zero. Essa corrente é zero. Então, repara uma coisa aqui. Se eu puser um resistor aqui, ó, nesse meio do caminho, desenho ele amarelo ali, que eu vou chamar de... Como é que eu chamei na nota de aula? Nem faço a menor ideia do nome que eu dei aqui. Eu vou chamar só de R, tá? E aí a gente vai ter que calcular quanto que é esse R. Tá? Porque não é tão simples quanto botar, assim, vamos ter que calcular quanto que é esse valor. Mas a ideia básica aqui é virar e falar, se eu puser um R, quanto que a corrente está passando nele? Essa corrente é igual a essa corrente, mais a corrente zero que está entrando lá. Então, toda a corrente de polarização está passando pelo resistor. Quanto que é a queda de tensão que vai ser produzida? IB vezes esse R, tá? IB vezes esse R. IB1 vezes R. Tudo bem? Isso aqui é uma tensão que está somando com a minha tensão de entrada. Todo mundo percebe? Ó, que o amplificador operacional aqui, deixa eu desenhar de verde. Ah. Aqui nesse ponto aqui, na entrada do amplificador, o que eu estou colocando? V1 mais IB1 vezes R, que é a queda de tensão que apareceu no resistor. Beleza? Essa é a tensão que eu estou produzindo aqui, tá? Vamos lá. Eu quero calcular quanto que é a tensão de saída em resposta a essa situação agora, só essa componente. Por quê? Quando tiver essa componente aqui, eu já sei o que acontece. Quando tiver o VIN separado, eu já sei o que acontece. Então, o que eu quero fazer? Desligar o VIN, desligar essa fonte aqui e calcular quanto que é o efeito na saída só dessa componente agora. Tudo bem? Vai ficar. Cadê agora na minha nota de aula? A gente vai ficar com o seguinte. Deixa eu desenhar aqui de lado. Que a gente meio que já tem esse resultado também. Mais, menos. Vout está aqui. Aí eu tô com a seguinte situação. Eu tô com alguma coisa que está me produzindo uma tensão que é IB1 vezes R. Alguma coisa. Do lado de cá tem zero. E essa aqui é uma tensão constante, tá? É o que o resistor está fazendo, tá? Eu estou trocando isso aqui pelo efeito dele, que é produzir essa tensão aí, beleza? Repare que a gente já sabe, a gente já conhece o que esse circuito vai fazer. Por que eu não estou conseguindo escrever, gente? R1, R2. Repare que a gente já sabe o que esse circuito vai fazer, ó, topologia não inversora, tá? Eu já sei quanto que eu ganho. A saída aqui, ó, Vout vai ser, sei lá, nem sei quantas linhas. Vout vai ser 1 mais R1 dividido por R2 vezes a tensão de entrada, que é IB1 vezes R. Tudo bem? Aí olha o que eu quero que aconteça. Porque isso aqui é o que vai acontecer.
Só que o que eu quero? Eu quero que esse Vout aqui seja igual a essa componente que está aqui, ó. Agora não estou conseguindo escrever. Seja igual a essa componente aqui, ó. R1 vezes IB2. Eu quero que seja menos isso, né? Para que, na hora que eu fizer a superposição, uma coisa cancele com a outra, tá? Então, eu quero que isso aqui tenha um valor específico, tá? Eu quero que 1 mais R1 1 dividido por R2 vezes, tudo isso aqui, vezes IB1 vezes R, seja igual, qual o número que eu acabei de colocar ali? R1 menos R1 vezes, o que não está escrevendo? Vezes IB2. Tudo bem? Eu quero que isso aqui seja verdade. O que eu quero fazer? Eu vou isolar o R para eu descobrir qual é o resistor que eu tenho que colocar lá, qual é o resistor amarelinho que eu tenho que colocar lá, tá? Então vamos lá, ó. Depois você fizer a conta aí, arrumar o negócio, porque lembra que isso aqui pode ser reescrito assim, ó. R2 mais R1 dividido por R2, tudo isso aqui vezes IB1 vezes R é igual a menos R1 vezes IB2, tá? Passa isso aqui para o lado direito multiplicando, aliás, dividindo. Passa esse B1 para o lado de lá, para o lado direito dividindo. A gente vai dizer no meio do caminho que o IB1 é igual ao IB2, para poder simplificar a coisa. E a gente vai chegar na conclusão que o R tem que ser R1 em paralelo com R2. Vai ser o resultado dessa conta aí, tá? Depois você fizer essa... E por que dá isso? Se fizer essa coisa toda aí, você vai chegar aqui. R é igual a R1 menos R1. Tanto faz aqui esse menos. Vamos lá. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, que é exatamente R1 em paralelo com R2, tá? Essa é a conta que você vai chegar, R1 em paralelo com R2. Então, no final das contas, o que eu preciso colocar no meu circuito para contornar esse problema da corrente de polarização? Eu preciso vir aqui nesse lugar e fazer o seguinte. Ó. Colocar um resistor, aqui R1, aqui R2, eu preciso colocar isso aqui. E normalmente a gente faz exatamente assim, tá? Dois resistorzinhos, R1, R2, e bota sua tensão de entrada aqui, ó. Bom, bota um paralelo. Inclusive, é bem comum a gente pegar dois resistorzinhos mesmo, tá? E botar um em paralelo com o outro lá, tá? Porque às vezes é difícil, muitas vezes é difícil encontrar um resistor que dá a combinação certinha de R1 em paralelo com R2, que estão aqui, ó, que são dois resistores separados, tudo bem? Então, extremamente comum você ver isso aqui lá no circuito. Fazer um amplificador e ele tem isso aí, tá? Tem esse paralelozinho lá na entrada de dois resistores. Que, em princípio, você olha e fala assim, cara, se ninguém te falou, se você não tem conhecimento aqui sobre o que está acontecendo em termos de corrente de polarização, você vai olhar e falar assim, cara, esses dois resistores não servem para nada. Esses dois caras servem para nada. Porque a corrente aqui é zero, a queda de tensão neles vai ser sempre zero, isso não fede nem cheira, vamos tirar daqui. Mas se você tirar daqui, você vai observar lá na saída aquele efeito causado pela corrente de polarização. Você vai ver uma tensão descer lá colocada no seu sinal de saída. Como é que você cancela ela? Com esses dois caras aí, com esse R1 e R2. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aí? Tá de boa, né? Não peguei muito bem por que você falou que a queda de tensão neles é sempre zero. Eu estava tentando aqui pensar, assim como você fez lá para os outros, com o que a gente está pagando para corrigir esse efeito? Vamos lá. O que a gente está pagando aqui o que a gente está pagando não está aparecendo aqui, porque a gente não está discutindo questão de ruído. A gente tem que colocar mais ruído no sistema, cada componente que coloca mais ruído, para ganhar a correção de erro. Mas o que eu disse que a corrente que vai ser igual a zero é o desavisado, tá? Ele olha para isso aqui e pensa assim, essa corrente está entrando aqui é zero. E aí ele pensa, esses dois resistores são inúteis. Mas a corrente está entrando aí não é zero.
a corrente está entrando aí, é a corrente de polarização. Esses dois resistores estão vendo uma corrente passar por eles. E aí o que eu estou fazendo é pegar essa corrente, gerar uma queda de tensão de tal forma que a tensão que essa outra corrente aqui está produzindo, tá? Vai cancelar uma com a outra. Os dois efeitos, ele vai produzir um efeito, só que o efeito de uma é menos o efeito da outra. E aí, na hora que junta as duas coisas, cancela uma com a outra. É isso que está acontecendo, é isso que a gente está tentando fazer. Tudo bem? Agora ficou mais claro, obrigado. Beleza? É bem comum, assim, nossa, já... Cara, por incrível que pareça, tá? Tipo assim, um monte de engenheiro mesmo e tal, técnico e tal. Cara, quando o cara começa as primeiras vezes, primeiros circuitos do cara, assim, os primeiros 2, 3 anos, é aprendendo essas coisas. O cara chega lá e ele projeta um amplificador qualquer lá e aí ele não se preocupa com essa história aqui de corrente de polarização, tensão de offset, aqui, tudo vai gerando erro, tá? Tudo isso produz erro, tudo isso tem que ser corrigido. E aí, quando você pega um diagrama de um circuito real, que tem essa coisa no meio, tem um monte de componente que você olha e fala, cara, para que serve isso? Tá? Tipo, você olha e fala, porra, o R1 e o R2 aqui, eles são bem óbvios, tá? Tipo, estão fazendo realimentação. Mas para que serve os outros? Boa pergunta, entendeu? Tipo assim, eles são efeitos meio que secundários. Tudo bem? Seguindo. No integrador, esse efeito da corrente de polarização ele também gera problemas para a gente. Vamos dar uma olhada aqui. O integrador é um circuito sensível, tá? No integrador, o que está acontecendo? Eu estou com o circuito assim, né? Menos mais. Menos mais. Aí aqui eu tenho resistor. Tenho meu Vin. Vou chamar isso aqui de R1. Vou chamar isso aqui de C1. Tensão de saída. Tá? No meu integrador, vamos lá, ó, vamos botar as correntes de polarização aqui. Tá? Eu tenho as duas correntes de polarização lá aparecendo. Então, nessa ponta aqui, tem uma corrente drenando. Só que repare que ele está ligado no zero lá na referência do circuito. E eu considero que o zero, que está ligado na tensão de alimentação, ele é capaz de fornecer qualquer corrente que seja necessária. Então, a tensão ali naquele lugar nunca é alterada. Tudo bem? Pode ser que a gente queira fazer alguma coisa, no mesmo sentido do que a gente acabou de fazer, tá? De usar essa corrente para corrigir o defeito que a gente vai ver que vai acontecer aqui. Mas, em princípio, eu não preciso me preocupar com essa componente corrente. A outra, por outro lado, tem uma corrente puxando aqui. Tem uma corrente descendo aqui. Tá? Um IB descendo aqui. Essa corrente aqui, ela influencia tremendamente o que está acontecendo, tá? Repare, e aí eu vou mostrar para vocês o efeito dela assim, porque eu podia simplesmente também fazer, tá, pessoal? Essa corrente igual a essa corrente, mais essa corrente, calcula a parada, blá, blá, faz a conta toda. Você pode fazer isso. Ou você pode começar a usar os atalhos, tá? Que é o que eu recomendo vocês fazerem. Dá uma olhada nisso aqui. Aqui eu tenho uma fonte de corrente, em paralelo com um resistor, se eu quiser calcular o efeito só da fonte de corrente, que está ali, só o efeito do defeito. E é normalmente o que a gente está fazendo quando a gente quer fazer superposição, lembrando, tá? Eu pego a fonte de uma das fontes, mantenho ela e desligo todas as outras. Então, no caso aqui, se eu quero calcular o efeito dessa fonte de corrente aqui, que é um defeito, eu desligo as outras fontes, inclusive a tensão de entrada. Então, na tensão de entrada tem zero. E aí, repare, do lado de cá do resistor tem zero, do lado de cá tem zero, mesmo potencial. Do lado de cá do resistor está curto-circuitado com o lado de cá da fonte. Os dois estão em paralelo. Essa fonte e esse resistor estão em paralelo para todos os efeitos, tá? Vocês estão me ouvindo, gente? Porque tá falando aqui para mim que a minha internet não tá funcionando. Estão ouvindo normal, professor. Então, beleza. Tá chegando aí, né? Tá ótimo. Estão vendo imagem, coisa toda. Então, vamos seguir. Tudo bem, gente? Opa, se eu tenho fonte de corrente em paralelo com resistor, eu posso trocar isso aqui por fonte de tensão em série com resistor, tá? Então, eu vou reescrever meu circuito da seguinte maneira. Vou reescrever assim, ó. Menos mais.
o capacitor já estava lá. Isso aqui tudo já estava lá, é o C1. Isso aqui já estava lá. Aí eu passo a ter um resistor em série com uma fonte de tensão. Beleza? Resistor, quando você fizer essa troca aqui, vai continuar sendo o mesmo resistor. Então, aqui continua sendo R1, que é o que tinha lá na frente. A fonte de tensão vai ser V igual a RI. Então, no caso aqui vai aparecer menos IB2 vezes R, que é o resistor que está envolvido nessa transformação aqui. Beleza? Só que esse circuito a gente já conhece. Esse cara é o integrador normal. Só que agora ele está integrando essa entrada aqui, ó, que é uma tensão constante. O que eu vou ver? Vout vai ser menos 1 sobre R1C1, integral de T0 a T, de menos IB2 vezes R1 dt. Repare, IB2 é constante, sai da integral. O R1 é constante, sai da integral. O menos vai cancelar com menos. Vai sobrar a integral de dt, que é t, para todos os efeitos aqui para a gente, tá? Eu vou considerar que começa no tempo 0. E aí vai sobrar IB2 dividido por C1 vezes T. E aí isso aqui é um problemão, porque é aquele mesmo efeito que eu discuti com vocês na aula passada, causado pela tensão de polarização. O meu integrador está lá integrando, só que a tensão vai subindo sem parar. Olha lá o T aqui, ó, tá? Isso, é o mesmo problema da tensão de offset. O meu integrador está lá e com o tempo ele vai subindo, até que uma hora que encontra o rail aqui, o trilho da máxima excursão dele. Tudo bem? Então isso aqui é um problemão. Tá? 7, 8. Um problemão, tá? Que a gente gostaria de causar, de tentar corrigir, tá? A gente gostaria de tentar corrigir. E aí, como é que vai ser a correção? Vamos fazer mesmo, tentar fazer uma coisa parecida com o que a gente acabou de fazer lá no outro. Vamos pegar a corrente, essa corrente aqui, ó. Vou desenhar de amarelo. Amarelo vai confundir. Vou desenhar de vermelho mesmo. Ih, acho que acabou a bateria, peraí. Não. Aqui, vamos pegar essa corrente aqui, ó. E vamos aproveitar ela, porque na hora que se eu fizer o mesmo princípio, usar um resistor para gerar uma tensão nessa segunda ponta aqui, o efeito do amplificador, tá? É fazer V mais menos V menos. Então, é meio que tem um certo efeito lá de fazer uma coisa menos a outra. Tudo bem? Vamos lá, ó. Como é que a gente corrige isso? Nós vamos corrigir isso fazendo o seguinte. 1 mais menos. Esse aqui é o capacitor que já estava lá, faz parte do circuito mesmo. Esse resistor aqui é o que já tinha lá no circuito, o R1C1, tá? Aí o que eu vou tentar fazer? Eu vou colocar um resistor aqui, nessa ponta aqui, que eu vou chamar de R2. Na verdade, eu vou chamar só de R, tá? Porque a gente precisa determinar qual o valor que tem que ter aí. E aí eu tenho do lado de cá, ó, nessa ponta, a corrente IB1, que a gente já viu o que ela causa, e eu tenho a corrente IB2, que agora vai estar produzindo para mim uma tensão no terminal V+, beleza? Aqui a gente meio que precisa fazer a conta cheia. Por quê? O que eu quero fazer? Eu quero calcular quanto que é a influência desse IB2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desligar essa fonte aqui, vou botar ela igual a 0, e eu vou desligar essa fonte aqui, vou botar ela igual a 0. Eu quero calcular só o efeito do IB2 quando eu boto esse outro resistor aí. Aí não tenho muito o que fazer, tá? Vou ter que fazer a conta cheia, que vai ser, ó, essa corrente igual a essa corrente aqui, primeira coisa. Então, eu vou ter que, vou chamar isso aqui de VX. 0 menos VX dividido por R1 vai ser igual a corrente no capacitor é C dV dt. Então, é C vezes dV dt. Quem é a tensão? A tensão é a tensão que o capacitor está vendo, que é Vx menos Vout. Tudo isso aqui dentro da derivada, ok? Tudo isso aqui dentro da derivada. Aí eu preciso juntar com a outra informação que é
Vout é igual a A0, V mais menos V menos. Só que quem é o V mais aqui agora? Repare, tá? O V mais tem uma queda de tensão aqui porque ele está vendo uma corrente, tá? E aqui eu estou vendo, eu vou estar vendo menos... Eita, por que não está escrevendo? Menos IB1... Opa, eu chamei de IB2. Mas devia ser IB1 aqui, né? E aqui é o 2, tá? Porque eu convencionei que o IB1 é o da entrada positiva. Menos IB1 vezes R. Menos IB1 vezes R. Menos o que está entrando na entrada negativa, que é o VX. Beleza? VX, tá? Que tem a ver com o que está do lado de cá. Tudo bem? Aí o que eu vou recomendar? Repare que na equação de cima é difícil de isolar o Vx porque ele está aparecendo uma derivada. Ele tem aqui, ó, na derivada e fora da derivada. É uma equação diferencial, tá? Minha recomendação, isola o Vx nessa equação aqui, que é algébrica. Isola um Vx e usa o Vx substituindo do lado de lá. Você vai chegar numa equação diferencial para resolver. Você resolve a equação diferencial. Aí tem lá o passo a passo tem o passo a passo aí na nota de aula, tá? Resolvido isso, o que você vai fazer? Você vai chegar nesse resultado aqui, ó. Vai chegar na seguinte coisa, tá? Você vai chegar aqui, Vout vai ser A0 menos IB1 R1 menos SR1C1 mais SR1C1. Eu resolvi tudo no domínio da frequência, que eu acho mais fácil, é linear, né? Vout. Aí aqui o que a gente vai fazer, tá? Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai isolar o Vout. Repare que tem o Vout do lado de cá, Vout do lado de cá. Joga todos os caras que tem Vout no lado esquerdo. Bota o Vout em evidência. Pega tudo que está multiplicando o Vout, divide, passa para o outro lado dividindo. Tudo bem? Na hora que você fizer isso, vai ter lá Vout igual a um monte de coisa que depende do A0. Você vai dividir em cima e embaixo por A0, vai limpar os termos, vai bonitinho e fazer a aproximação do ganho infinito. E aí você vai chegar aqui, Vout. Nesse meio do caminho vai dar menos IB1 vezes R1, tudo isso aqui vezes 1 mais SR1 C1 dividido por SR1 SR1 C1, tá? Então o circuito tem um polo e tem um zero, tudo bem? E aí aqui o que a gente vai considerar é que o IB1 é igual ao IB2, tá? Por quê? Essa componente vai somar, essa componente aqui é o que esse cara aqui está causando. Só que isso vai somar com o que este cara causou, tá? Que esse cara causou. Na hora que você somar as duas componentes, você vai chegar aqui. Vout, vou chamar aqui de linha, inclusive, quanto que é uma componente separada. O Vout, se fizer as duas, colocar tudo junto, vai dar, tá? IB, considerando que IB1 igual a IB2, vou chamar só de IB. Então vai sobrar aqui, ó, IB dividido por SC1 menos IB dividido por SC1 mais IB vezes SR1C1 dividido por SC1. E aí, repara, isso corta com isso aqui corta com isso, S corta com esse S, C1 corta com esse S, e aí sobra, no final das contas, IB vezes R1. IB vezes R1, tudo bem? Perdão, IB vezes R, tá? Que é o que na minha conta aqui, que eu botei R, tudo bem? Para dar certo essa conta aqui toda certinha, você vai chegar na conclusão de que esse R1 aqui, esse R aqui tem que ser o mesmo R1 que você colocou do lado de cá, para poder fazer esse cancelamento todo aí, tudo bem? Conclusão dessa coisa toda. O circuito tem que ficar assim. Mais, menos, o circuito do integrador, tá? Tem que ser assim. C1, R1, fez aqui. R1,
A entrada está aqui. E aí, obrigatoriamente, a gente tem que colocar, tá, gente? Um resistor R1 aqui, ó, meio que uma cópia dele. Tudo bem? Para quê? Para cancelar o efeito da corrente de polarização no integrador. Esse R1 está aqui para cancelar esse efeito, que é o resultado dessa conta toda. Tá? Cancelar esse efeito. Tudo bem? Professor, mas aqui você considerou só a corrente de polarização. Mas acontece tensão de offset junto, né? Sim. Como é que corrige o problema da tensão de offset? Tensão de offset a gente corrigiu fazendo o seguinte, ó, botando um outro resistor que é esse cara aqui, né? Eu vou chamar de R2 aqui, tá? Tensão de offset a gente corrigiu colocando esse cara R2. Ele também tem que estar aí para o integrador funcionar. Ele também tem que estar aí para o integrador funcionar, tá? Professor, mas quando a gente faz isso daqui, o efeito da tensão de offset vai aparecer somando ainda lá, amplificado na saída, certo? Certo. Como é que a gente faz para corrigir? A gente viu também. A gente precisa vir aqui e colocar um capacitor, que eu vou chamar de C2, para evitar que a tensão de offset seja amplificada na saída. Ela aparece na saída, mas com o C2, mas sem ser amplificada, tá? Sem receber aquele ganho do R1 com o R2. Tudo bem? E aí, repare, isso aí tudo é o circuito do integrador. Esse aí é o integrador que tem que ser utilizado. Tudo bem? Falei pra caramba, tá? Para que serve cada um desses componentes? Vamos recapitular aqui, tá? Vamos recapitular. Porque esse tipo de pergunta que é o que eu pergunto na prova, tudo bem? Na prova, nos testes e tal. Para que serve cada um desses componentes aí? O R1 e o C1, eles estão aqui para formar a realimentação do integrador, para formar o ganho que eu quero, que é para, de fato, executar a função que eu quero do integrador. Beleza? Estão aqui para formar a realimentação e formar a função. O R2 está aqui para evitar que a tensão de offset produza saturação na tensão de saída. Tá? É aquele efeito de alguma coisa vezes o tempo aparecendo lá na saída. Esse cara está aqui por conta da tensão de offset. Tá? Evitar a saturação, evitar que a tensão de offset leve o meu amplificador para saturação. O C2, ele está aqui para evitar que a tensão de offset seja amplificada pelo caminho de realimentação formado pelo resistor R1 e R2. Tá? Ele está aqui para evitar que a tensão de offset seja amplificada. Vou até botar aqui, ó. Evitar amplificação da tensão de offset. Esse cara está aqui para evitar que a tensão de offset leve o meu circuito para saturação. E o R1, ele está aqui para evitar que a corrente de polarização leve o meu amplificador para saturação. Repare que cada um desses caras está aí por um motivo bem específico. Cada um desses caras aqui a gente colocou por um motivo bem específico. Tá, gente? Mesma coisa em todos os outros circuitos. Cada componente que a gente coloca no sistema tem um motivo de estar lá. Cada componente tem um motivo. E eu gostaria que a gente vai fechar essa discussão de amplificador operacional aqui, tá? E aí eu vou encerrar a aula de hoje aqui com vocês. O que eu gostaria que vocês percebessem? Que esse é o modus operandi da eletrônica, tá? A gente faz o circuito que a gente chama de ideal. A gente faz o circuito, projeta, bola, inventa um circuito, considerando o caso mais idealizado possível. E aí a gente fala, esse aqui é o circuito que eu estou procurando. E aí, depois disso, a gente vai colocando não idealidades. Não idealidade 1, não idealidade 2,
não idealidade, 3. E a gente vai considerando os efeitos dessas não idealidades em separado. O que cada uma faz? O que cada uma gera de problema? E aí, para cada uma, a gente vai se perguntando: tem alguma coisa que eu posso fazer no circuito que corrige esse problema? Eu mostrei para vocês que algumas não tem correção. Não tem correção no nível do circuito, tá? Não tem nada que eu possa botar no meu circuito que corrige. Outras têm correção. Por exemplo, é o que a gente acabou de ver aqui, ó. O R1, o R2, o C1 aí estão aí para corrigir esses defeitos, não idealidades. A gente descobre, tá? Considerando cada não idealidade separado, a gente vai lá e descobre se tem alguma coisa que a gente possa fazer. Se a gente tiver alguma coisa que a gente possa fazer, a gente vai lá e fala, beleza, então isso aqui eu tenho que colocar isso no circuito. E aí depois a gente junta todas essas correções num circuito final, tá? E é comum, tá, gente? Comum. Não é incomum, é comum, é normal que tenha mais elementos no circuito corrigindo problemas do que de fato são os que me interessam para fazer uma função. Comum, isso é comum. Isso não é anormal, isso é o normal. O normal é o circuito, o ideal ser bem enxutinho assim, tá? E tem um monte de coisa em volta dele para tentar corrigir defeitos. Repare que aqui eu tinha 3 componentes, o R1, o C1 e o amplificador operacional para fazer o que eu quero, para fazer a função do integrador. E eu botei mais 3 componentes ao redor aqui para corrigir defeitos, tá? Para corrigir defeitos, tudo bem? Num circuito real mesmo, tá, gente? Eu ainda colocaria mais coisas dependendo da aplicação. Por exemplo, tem um defeito que a gente não vai tratar aqui nesse momento, mas a corrente que o amplificador operacional consegue colocar aqui na saída dele, ó, consegue fornecer, perceba que essa corrente é limitada. Ela tem um limite. Ele não consegue botar muita corrente para fora, não. Ele coloca pouca corrente, tá? Parte dela vai ser utilizada para carregar e descarregar esse capacitor. Parte vai ser utilizada nesse caminho do R2. E uma parte vai sobrar para eu fornecer para minha carga. No final das contas, eu quero botar alguma coisa aqui na saída do amplificador operacional e medir uma tensão, né? Eu preciso de uma carga para isso, tá? Normalmente sobra pouca corrente para essa carga aqui, tá? Pouca corrente para essa carga aqui. Normalmente ela precisa de mais corrente, tá? Imagina que eu preciso acionar alguma coisa, sei lá, preciso acionar alguma coisa aqui. Eu preciso colocar alguma coisa para aumentar essa capacidade de corrente. Eu vou mostrar para vocês que a gente consegue fazer isso com transistores, mas eu preciso chegar lá na frente e falar de transistores para voltar nesse assunto, tá? Mas, por exemplo, eu posso usar um transistor para pegar essa tensão e converter numa corrente, por exemplo, ou usar o transistor para fazer um buffer, e aí um buffer que tem uma capacidade de corrente maior, tá? E aí colocar mais coisas que corrigem mais defeitos. Então perceba, tá, gente? A maioria dos elementos que vão aparecer são tentando corrigir defeitos. Então, comecem a se acostumar que eletrônica e engenharia eletrônica no geral é isso. Tem um caso ideal, tem um monte de, entre aspas, defeitos, que eu chamei de não idealidades, e a gente tem que ir tentando contornar essas não idealidades, colocando coisas no circuito, tá? Alguma dúvida até aí, gente? Todo mundo de boa? Então a gente vai ficar basicamente focando por enquanto nessas 6 idealidades. Mais pra frente a gente vai estudar outras também? Tem um número total de idealidades? Ou... Ixi, cara, cada linha não é indefinido, mas cada linha pega um datasheet lá no Moodle lá, pega qualquer um daqueles datasheet de amplificador lá que eu coloquei de exemplo, cada linha daquela lá, a maioria daquelas linhas está falando de defeitos, tá? Então você vê que tem muito defeito. Aqui a gente vai tratar desses 6, tá? Que são os mais importantes para começar qualquer conversa. Tem uma outra coisa que não é exatamente uma não idealidade também, tá? Que é essa história aqui, ó, de eu colocar pouca corrente na saída. A gente só vai voltar a esse assunto lá na frente, depois que a gente falar de transistores. Porque faz mais sentido só falar disso lá, porque tem alguma coisa que eu possa fazer a respeito, só que eu preciso introduzir um elemento novo que a gente nunca viu. A minha pergunta sobre indefinição é que se existe alguma coisa que acontece e ainda não tem solução. Por exemplo, acontece alguma coisa na vida real e não tem ainda solução para isso. Foi por isso que eu perguntei se era indefinido.
ruído, o ganho finito, ele produz um erro que você não consegue corrigir. Corrigir esse nível de circuito, você tem que pegar um amplificador de operação que tem mais ganho. Sei lá, excursão de saída é uma coisa que você não tem muito o que fazer, né? Tipo, você tem lá, tá preso na texto de alimentação, você não tem muito como fugir disso. Tem algumas limitações que, como a gente já viu aqui, elas são meio que inerentes à coisa e não tem o que fazer. Beleza, valeu, professor. Beleza? Professor. Beleza. Oi, diga você, vai lá. Você tinha dito o primeiro capacitor, aquele C2, a gente usaria muito, a gente sempre via quando a gente cascateava os amp-op, certo? Uhum. E você também disse... Não só quando a gente cascateia, tá? É bem comum a gente sempre colocar, mas ele é mais importante quando você está cascateando para não ficar acumulando aquele offset, você não ficar amplificando muito rápido ele. Isso. E esse daí, aí você disse também que esse daí, ele é o circuito do integrador. Então a gente usa esse capacitor até quando não cascateia? Ou a gente usa os integradores cascateando normalmente? Foi mais isso. Se o fato de amplificar a tensão de offset, porque lembra que a tensão de offset aqui vai ver um ganho, né? A tensão de offset, a tensão de offset vai ver um ganho produzido por esse caminho aqui, ó, que envolve resistor R1 e R2, tá? Se isso não for um problema para você, aí você não precisa botar o capacitor. Mas, em geral, a gente coloca para isolar a tensão DC aqui. Em geral, a gente coloca, tá? Entendi. Beleza. Em geral, esse aqui é o circuito que se encontra, por aí. Tudo bem? Sim, tudo bem. É até bom, esse circuito aqui, ele tem mais coisa para se falar sobre ele, porque esse cara aqui, ele é, na verdade, um circuito que tem polos e zeros, tá? Toda vez que você vê, tá, o circuito, alguma coisa, né? Um capacitor, tá? Em paralelo com o seu sinal. E aí, repare que ele meio que tá em paralelo com o meu sinal de saída. Eu vou produzir um polo. Toda vez que eu ver o meu capacitor, tá? Em série com o sinal, aquela coisa que a gente discutiu aqui um pouco antes, um série paralelo, entre aspas, né? Em série, que é o que está acontecendo aqui, ó, com série com o meu sinal de entrada, eu adiciono um zero no meu circuito. Esse cara aqui, ele tem uma resposta de frequência interessante, que a gente consegue usar os valores aqui do R1, R2, C1, C2, para escolher onde vão ficar os polos e os zeros, tá? Ele tem, isso aqui são graus de liberdade que a gente pode usar para escolher esses valores. Aqui eu estou considerando como se fossem só ganhos, né? Mas, assim, eu posso falar em termos de esse R1, R2, C1, C2 controlarem polos e zeros no circuito. Controlar polos e zeros quer dizer que posso projetar a resposta em frequência específica que eu quero para esse circuito. Tá? E aí eu posso fazer um circuito que tem um polo e um zero, combinar com outro circuito que tem outro polo e outro zero em outro lugar. Eu posso tentar cancelar um polo com um zero com 2 estágios, eu posso fazer um monte de coisa. Tá? Mas aqui já estou satisfeito da minha parte. Isso aqui que eu mostrei para vocês já vai permitir vocês pegarem um livro sobre filtros analógicos e começar a entender os primeiros circuitos que vão ter lá. E aí andar sozinhos agora, tipo, no estudo de vocês. Porque vocês vão entender defeitos associados a essa parada, a coisa toda. Você já sabe analisar o negócio, tudo bem? Que é o intuito dessa disciplina aqui, é meio que botar vocês num grau produtivo para entender outra eletrônica um pouco mais avançada, tá? A gente vai fazer mais dois módulos na disciplina, né? A gente viu, são 4 partes, né? Uma primeira parte foi eu chamo de revisão, conceitos básicos lá, falar de fonte, resistor, capacitor, lei de Kirchhoff, aquela coisa toda. Falar de amplificador operacional, que a gente está fechando hoje. A partir da aula que vem, a gente vai começar a falar de circuitos com diodos. Circuitos, de fato, não lineares. A gente vai fazer circuitos não lineares, a gente vai sair desse mundo linear, tá? A gente vai fazer circuitos não lineares, que eles fazem funções interessantes. E o tema geral da próxima parte vai ser falar de fontes de alimentação. Como é que eu pego uma tensão da tomada senoidal e transformo ela em uma tensão DC para alimentar esse tipo de circuito aqui, por exemplo? Ou alimentar o teu computador, ou alimentar, fazer o carregador do seu celular, por exemplo. A gente vai esboçar o princípio disso, tá? Esse é o mote do próximo módulo da disciplina. Não sei quantas aulas, sei lá, umas 6 aulas a seguir. Depois disso, a gente vai para um outro bloco, tá? Que é de
de transistores, falar de transistores, onde a gente está interessado em entender o comportamento dos transistores e esboçar de onde que vem essa ideia dos amplificadores. Como é que eu, a partir dos elementos mais básicos são os transistores, como é que eu uso eles para construir amplificadores? E aí, eu vou esboçar a ideia básica com vocês, tá? Mas vocês vão ver que no caminho vocês já vão entender como é que funciona o transistor, como é que funciona LED, como é que funciona a fonte, como é que é? Chama sensor, sei lá, cara, essas painel solar, sabe, que converte energia solar em energia elétrica. Vocês vão ver os princípios dessa coisa toda aqui no meio do caminho. Beleza, turma? Hoje não tem testinho. Resolvi dar uma colher de chá para vocês. Vamos terminar a aula aqui então. Hoje é quinta. Bom final de semana para todo mundo. Na terça-feira, a gente começa falando de matéria nova. Abração, pessoal. Se cuidem. Não preciso de mais.